Vamos mergulhar hoje num texto antigo que nossa, extremamente poderoso. É uma história que narra como uma sociedade inteira foi levada ao seu limite, assim, no extremo, por conta de um evento catastrófico. A gente vai analisar o primeiro capítulo do livro de Joel para tentar entender essa crise que, de certa forma, ainda ecoa muito hoje em dia. Bom, vamos começar com um detalhe que eu acho fascinante. O próprio texto já chega com uma ordem, uma instrução bem clara. Essa história precisa ser contada. Isso já diz muito, né? Não é para ser só um registro ali guardado num livro. É para ser uma lição atemporal, feita para passar de pai para filho, de geração em geração. A mensagem é: prestem atenção, porque o que aconteceu aqui é importantíssimo demais para ser esquecido. O cenário é montado logo de cara. O profeta Joel vai direto nos líderes, nos anciões e também em todos os habitantes da terra, e ele joga uma pergunta no ar. Por acaso, algo parecido com isso já aconteceu na época de vocês? Ou na época dos seus pais? A resposta, claro, fica implícita, mas é um sonoro não. Isso só serve para destacar o quão único e chocante foi esse desastre. Então, o que causou essa crise toda? O texto descreve como uma força da natureza, algo implacável, esmagador. Não estamos falando de uma guerra, de um problema político, é algo muito mais básico, sabe? Uma catástrofe ecológica em escala máxima. E o mais interessante aqui é que a devastação não é um evento único que acontece e pronto. Não, é quase uma campanha militar muito bem organizada. O texto fala de 4 ondas de insetos, uma atrás da outra, e cada onda vem e consome exatamente o que a anterior deixou para trás. É uma imagem de aniquilação completa, feita em camadas. Agora, a linguagem que o texto usa aqui é fundamental. A praga não é só um enxame de insetos. Ela recebe um nome, uma metáfora, uma nação poderosa e sem número. Isso eleva o evento, sabe? Deixa de ser um simples desastre natural e vira uma força invasora com um propósito e um poder que parece impossível de parar. E essa metáfora de exército invasor continua com umas imagens bem fortes, quase aterrorizantes. Os dentes desses invasores são comparados aos de um leão. A ideia não é de um insetinho pequeno, é de uma força predadora, com um poder de destruição gigantesco, capaz de rasgar, de devorar tudo que vê pela frente. E o resultado dessa invasão toda? Um cenário de desolação absoluta. A terra fica nua. As videiras, que eram uma das culturas mais importantes, viram ruínas. Os galhos, que antes tinham vida, agora estão brancos, expostos. É a imagem da morte da agricultura. Daqui em diante, o foco da narrativa muda um pouco. Sai da destruição física e vai para as consequências humanas, sociais, que são profundas. A catástrofe não fica só nos campos. Ela se espalha, contamina todos os aspectos da vida em comunidade, como se fosse uma onda de choque. O sofrimento é geral, e essa lista mostra isso muito bem. Ninguém escapa. Desde os líderes religiosos, os sacerdotes, até quem trabalha no campo. Até quem buscava um pouco de alegria no vinho agora lamenta, porque a fonte secou. E no fim, a própria terra, como se fosse uma pessoa, também está de luto. Esse contraste aqui é muito poderoso. O texto faz questão de mostrar o antes e o depois. A prosperidade de antes e a perda total de agora. O trigo, o vinho novo, o azeite, que eram os pilares da economia, do sustento, tudo isso sumiu. E junto com eles, foi embora algo que a gente não pode tocar, mas que é vital, a alegria do povo. E quando a gente acha que a tragédia não pode ficar maior, ela se aprofunda. Agora ela se estende para o mundo animal. Não são só as pessoas que sofrem. Os animais gemem. Os rebanhos, sem ter o que comer, ficam confusos, desnorteados. O que está sendo descrito aqui é um colapso total do ecossistema, o que adiciona uma camada ainda maior de desespero. Diante de uma devastação tão completa assim, qual é a resposta? O texto não fica só no lamento. Ele sai do luto passivo e vai para uma ação em comunidade, quase um ritual. Existe um plano para enfrentar a crise. Então, esse plano de 4 partes é o ponto central aqui. É uma resposta espiritual, organizada, para uma crise que ameaça a própria existência daquela gente. Envolve se sacrificar com jejum, buscar união na assembleia, incluir todo mundo e, por fim, fazer um apelo coletivo a uma força maior. E é aqui que a narrativa dá uma virada teológica. A praga de gafanhotos passa a ser vista como algo a mais. Não é só um desastre natural, é um presságio, um sinal de algo muito maior, muito mais significativo que estaria para acontecer. Esse aqui é o conceito principal do capítulo, o Dia do Senhor.
E bom, não é um feriado, né? É um tempo de intervenção, de julgamento divino. A praga é o alarme que toca, avisando que esse momento de acerto de contas está perto, e ele é descrito com uma palavra bem pesada: assolação. E as evidências para essa interpretação estão por toda a parte. O texto vai listando os sinais concretos que ligam a destruição física com esse significado espiritual. A falta de comida, a falta de alegria até no templo, as sementes que não brotam, os celeiros vazios, tudo isso aponta para essa assolação que está para chegar. O capítulo termina com um grito desesperado do próprio profeta. Não é mais só uma descrição do que está acontecendo, é um apelo pessoal, angustiado. Essa imagem do fogo consumindo até os pastos do deserto resume bem a sensação de impotência total do ser humano e da natureza diante do desastre. Isso tudo nos deixa com uma pergunta para refletir. Esse texto tão antigo, sobre uma praga de insetos, na verdade nos mostra uma sociedade que foi despida de absolutamente tudo. Quando a comida, a economia, a alegria, tudo isso desaparece, o que sobra? A resposta deles foi a comunidade e a fé. E isso faz a gente pensar: o que uma crise hoje em dia revelaria sobre os valores da nossa sociedade?